A Airbnb é uma das empresas de hospedagem mais bem-sucedidas do mundo. E tudo isso começou com a ideia de dois amigos que não tinham dinheiro para pagar o aluguel em colocar um colchão de ar inflável na sala deles para sublocar o espaço, na época de um grande evento na cidade de São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos. Eu te conto com essa história completa e quais lições podemos tirar de valor no crescimento e ascensão da Airbnb. Editor, toca a vinheta. Fala pessoal, eu sou o Paulo, seu apresentador aqui no Bunker de Negócios, sua principal fonte de informações sobre negócios, empreendedorismo e economia. E hoje vamos falar sobre a história de sucesso da Airbnb e o que podemos aprender com seus empreendedores. E claro, já que estamos aqui, deixa um like nesse vídeo, o like é a maneira como você ajuda esse canal a crescer. E se você gosta de conteúdos assim, se inscreva no canal para você não perder nada que a gente posta por aqui. A história da Airbnb começa em 2007, quando dois amigos, Brian Chesky e Joey Gebbia, eu não sei exatamente como se pronuncia o sobrenome do Joey, então me perdoe pela pronúncia, dois designers que moravam em São Francisco, na Califórnia, estavam sem dinheiro para pagar o aluguel. São Francisco é uma cidade muito cara, inclusive. Sem saída e sem ver o que eles poderiam fazer para não serem despejados, eles tiveram a ideia de colocar um colchão inflável em sua sala de estar e sublocar o espaço para pessoas que estavam indo a São Francisco para um grande evento. Nesse grande evento, os quartos de hotéis estavam completamente esgotados, então eles viram ali a oportunidade de alguém sublocar o espaço e eles ganharem uma grana extra com isso. Tanto que eles colocaram o colchão de ar e colocaram o nome do serviço como Air Bed and Breakfast, que seria colchão de ar e café da manhã. Um estilo de acomodação simples onde a pessoa simplesmente dorme, toma um café e sai. Lembrando que esse vídeo não é patrocinado pelo Airbnb. Gostaria que fosse, gostaria de ter um dinheirinho para poder falar da história deles, mas eu estou trazendo para você porque essa é uma história muito bacana com lições muito valiosas. O ponto é que quando eles anunciaram o serviço, sim, eles tiveram uma procura. O que eles imaginavam eram que jovens que não se importariam com a falta de luxo do local se hospedariam na casa deles. Porém, o que aconteceu não foi isso. Foram três pessoas adultas, já maduras, que estavam sem conseguir um quarto de hotel, então viram como alternativa alugar os colchão de ar na casa dos dois. E já que não eram pessoas que não se incomodariam com a falta de luxo, eles resolveram focar na experiência. Conversaram bastante com os três hóspedes, fizeram indicações de locais em São Francisco para visitar, trouxeram o melhor da experiência no relacionamento com o cliente. Eles trataram os hóspedes da melhor maneira possível e os hóspedes adoraram ter ficado na casa dos dois. Eles então viram que podiam ter ali um bom negócio em mãos, eles já tinham uma ideia de modelo de negócio onde outras pessoas assim como ele anunciariam suas casas e sublocariam um quarto para viajantes que não gostariam de pagar tão caro em hotéis ou que não achariam vaga em hotéis. E eles, como os fundadores do Air Bed and Breakfast, não era Airbnb ainda na época, ganhariam uma comissão em cima de cada reserva. Só que, como dois designers, Brian e Joe, não sabiam como fazer um site, principalmente um site que fosse intuitivo e que tivesse toda a segurança para que as reservas pudessem ser feitas. Então eles chamaram uma terceira pessoa, um amigo deles chamado Nathan. Eu não vou falar o sobrenome do Nathan, porque é um sobrenome bem complicado. Vocês vão ver aí na tela, cada um com sua pronúncia, eu não vou me arriscar para vocês darem risada na minha cara. O fato é que Nathan era um engenheiro de software que já tinha passado por empresas de tecnologia como a Microsoft. Então ele criou um site bem intuitivo com todos os aspectos de segurança, onde eles pudessem fazer o gerenciamento das reservas que fossem feitas dentro do site. O site foi lançado em 2008, um pouco antes da Convenção Democrata em Denver, no Colorado, lá nos Estados Unidos. Essa Convenção Democrata é onde é anunciado o candidato à presidência do partido. Então todos os hotéis em Denver estavam lotados, o que fez com que as pessoas que anunciaram quartos dentro da plataforma do Air Bed and Breakfast, ainda não era Airbnb, tivessem uma procura muito grande. Inclusive, na época, vários jornais dos Estados Unidos falaram sobre o site, o que deu uma boa publicidade para a empresa dos três. Porém, com o fim da convenção do Partido Democrata, acabou também o interesse dentro do Airbnb. As pessoas, na verdade, ainda não se sentiam confortáveis em receber estranhos em suas casas.
Então muita gente não anunciou no site, as pessoas que eles esperavam que anunciassem, e muita gente que anunciou também tirou o anúncio do site, o que deixou eles meio que sem clientes nem de um lado nem do outro. E então eles começaram a acumular dívidas em cartão de crédito. Isso levou eles para a mesma situação de quando eles estavam devendo o aluguel. Sem muita alternativa, eles pensaram novamente em uma renda extra. Porém, dessa vez, eles não queriam apenas fazer um dinheiro para poder pagar a dívida que eles tinham. Eles queriam também fazer algo que remetesse ao site deles. Já que o nome do site era Air Bed and Breakfast, eles pensaram em algo que lembrasse café da manhã. Então eles começaram a vender cereais matinais. Só que com um diferencial muito grande. Lembre que eles eram designers, pelo menos o Brian e o Joe. Então eles colocaram uma embalagem com o rosto do Barack Obama, que na verdade era uma caricatura, e outra com o rosto do John McCain. Ambos eram os candidatos à presidência dos Estados Unidos lá em 2008, fizeram cerca de 1000 edições desses cereais e foram vender na rua. Isso chamou muita atenção. O preço era preço de colecionador, $40 por cada pacote de cereais. E muitos jornais começaram a entrevistar eles justamente pela criatividade de vender os cereais. Isso colocou indiretamente uma atenção dentro do site deles. Com o dinheiro em mãos para pagar as dívidas que eles tinham, eles resolveram também dar um outro passo no negócio deles. Eles se inscreveram para uma incubadora de startups chamada Y Combinator. E quase foram negados. Isso porque muitos investidores ainda não se sentiam confortáveis em investir em uma empresa que colocavam estranhos na casa de outras pessoas. Só que Paul Graham, o fundador da Y Combinator, sabendo que eles eram as pessoas por trás dos cereais criativos, resolveu dar uma chance e convidou eles para fazer parte do seu projeto. Vejam bem, vender cereais de maneira criativa salvou a Airbnb, uma empresa que na data que eu estou gravando esse vídeo vale mais de 70 bilhões de dólares. Entrar na Y Combinator foi também o primeiro grande passo que na época Air Bed and Breakfast deu, que levou eles a um caminho que fez a Airbnb ser a gigante que ela é hoje. Em março de 2009, o nome já foi reduzido para Airbnb e o Airbnb só fez crescer. Isso, na época, trouxe muitos olhares negativos da indústria hoteleira. Os hotéis sempre alegaram que a Airbnb era desleal, que a Airbnb não tinha os mesmos custos que os hotéis, que a Airbnb não pagava os mesmos impostos. Fizeram muito lobby pela regulamentação da Airbnb. A Airbnb sempre falou que ela não era proprietária dos imóveis, ela fazia intermediação, era um novo mercado, era uma nova situação, era um novo contexto. E justamente por ser um novo modelo, um novo mercado, o Airbnb precisaria de um total diferente tipo de regulamentação. E nesse meio tempo de briga entre hotéis e Airbnb e proprietários com os próprios hotéis, a Airbnb cresceu demais. Fizeram uma expansão internacional, estão atualmente, quando eu estou gravando esse vídeo, em 220 países e tem 6 milhões de anúncios de hospedagem ativos. Isso é muita coisa, é o mundo inteiro praticamente. Então, com o crescimento, é claro que vieram inúmeros problemas, principalmente no que se tratava a segurança dos usuários. Caso uma pessoa entrasse na casa de um anfitrião e fizesse uma depredação dos móveis, fizesse uma destruição material do local, quem arcaria com isso? Uma outra questão era como um anfitrião iria saber quem é a pessoa que está vindo. Tudo isso relacionado à segurança da relação entre o anfitrião e o hóspede. Isso tudo era a responsabilidade também da Airbnb. Então a Airbnb fez todo um sistema para verificar a identidade dos hóspedes, para olhar, para tentar ver no máximo quem são essas pessoas que estão fazendo a reserva, e do outro lado tentaram dar também para os anfitriões um seguro com um determinado valor para que eles fossem ressarcidos caso o hóspede ele fizesse uma destruição material dos locais. Lembrando que atualmente a Airbnb não aluga só o quarto de uma pessoa pode alugar também um apartamento inteiro, uma casa inteira, mesmo não estando presente. Foi uma evolução do serviço deles. Então, nada é perfeito, nada é tão garantido, mas eu posso falar, pelo que eu já utilizei da Airbnb e pelo que eu pesquisei também sobre a empresa, existe um esforço para que todas essas questões envolvendo segurança entre anfitrião e hóspede são levadas a sério pela empresa.
mas lembrando, sempre vão ter casos problemáticos e tudo mais. Porém, vamos seguindo com a história da Airbnb. Com a expansão internacional, a Airbnb também conseguiu alguns feitos muito bacanas. Um deles foi que na Olimpíadas do Rio, em 2016, aqui no Brasil, se tornaram um provedor oficial de alojamentos alternativos, de hospedagem alternativa, o que fez com que a plataforma tivesse uma mega visibilidade dentro do projeto das Olimpíadas. E na época o Rio estava em muita evidência, o mundo estava com todos os olhos voltados para as Olimpíadas, então o Airbnb estar presente nesse momento fez a companhia também chamar a atenção de pessoas que ainda não conheciam a plataforma. Já em 2019, o Airbnb fez o seu IPO e passou a ser listado dentro da Bolsa de Valores. Na ocasião, a empresa foi avaliada em 100 bilhões de dólares, muita grana. Na data que eu estou gravando esse vídeo, existe uma oscilação diária. Atualmente, o Airbnb tem um valor de capitalização em 70 bilhões de dólares. Uma coisa muito bacana que eu quero falar sobre o Airbnb é que em 2012, durante o furacão Sandy em Nova York, o Airbnb fez uma parceria com a prefeitura de Nova York para poder colocar em alojamentos temporários pessoas que tinham perdido a sua casa durante a tempestade. Uma outra situação muito bacana de desastre natural, de ocorrências da natureza, que a Airbnb participou foi durante o nosso evento sanitário global em 2020, onde eles fizeram as chamadas casas de linha de frente, onde alugaram para profissionais socorristas da primeira linha de frente de batalha contra a emergência sanitária que o mundo estava vivendo. E claro que uma empresa gigante como a Airbnb, que já tem parceria com o Comitê Olímpico Internacional, que tem uma história de altos e baixos, que teve um início bastante difícil, que teve momentos em que pareceu que ia fechar, tem muitas lições para empreendedores, e não só para empreendedores, como qualquer profissional. A primeira delas é: pense sempre fora da caixa e tente encontrar soluções para os seus problemas. É claro que eles não tinham dinheiro para pagar o aluguel, então eles pensaram na única coisa que eles podiam fazer. Poxa, a gente tem um espaço aqui, vamos botar um colchão de ar. Claro que isso demandou muita coragem, eles não tinham nenhum tipo de licença para operar um alojamento, um hotel, e chamaram pessoas estranhas para a casa deles. Essa história podia ter terminado muito mal, mas mesmo assim não terminou. Eles pensaram fora da caixa e foram criativos. Em um outro momento, eles se viram também de novo com muitas dívidas e provavelmente com muitas dúvidas se o negócio ia se manter. Mesmo assim, eles foram vender cereais na rua, cereais que salvaram a empresa. É difícil pensar que cereais matinais salvaram a Airbnb de falir completamente. Mas mesmo assim, eles foram vender cereais na rua para tentar chamar a atenção para o negócio. Desde o primeiro momento, eles acreditaram no negócio que eles tinham em mãos e tentaram saídas criativas que chamassem a atenção. Uma segunda lição que a gente pode aprender com a Airbnb é justamente que toda grande empresa passa a ouvir e atender às necessidades de seus clientes. Por exemplo, entendendo o problema de segurança que estava em volta dos seus anfitriões, das pessoas que iam fazer os anúncios na plataforma, a Airbnb vem tentando e vem com esforço contínuo, tentando criar condições que dê mais e mais segurança tanto para os anfitriões quanto para os hóspedes. Não acho que só os hóspedes podem causar problemas aos anfitriões. Os anfitriões também podem fazer coisas que causem danos aos hóspedes. E mesmo assim a plataforma tem que ficar ali no meio, tentando atender um lado e o outro lado para que tenham a melhor experiência possível. É óbvio que você que está assistindo pode ter tido uma experiência ruim com a Airbnb, ou você pode ter tido uma experiência muito boa. Eu conheço pessoas que tiveram experiências muito boas com a plataforma, mas mesmo assim, deixa aqui nos comentários a experiência que você teve, se você já utilizou o serviço da Airbnb. Mas, continuando, um terceiro ponto que a gente tem que ter de olho dentro da Airbnb é justamente a importância de diversidade na organização. Eu não falei muito sobre os funcionários, eu não falei sobre a equipe da Airbnb atualmente, mas eu vou citar os 3 sócios fundadores. Você tem 2 pessoas com muita criatividade, que é o Brian e o Joe. Eles eram designers, mas eles não sabiam como fazer um site. E aí eles chamam uma terceira pessoa, que acaba virando sócio do negócio, que não era tão criativo quanto eles, porém sabia operar a parte tecnológica. Em qualquer equipe é importante que você tenha visões complementares, justamente porque você não tem como saber tudo ou como fazer tudo. Então essa divisão de tarefas é muito importante.
E a lição que eu acredito que é mais importante, sabendo a história da Airbnb, é que o sucesso de uma empresa não é fácil. A Airbnb, em pouco mais de uma década de existência, já enfrentou problema com dívidas, problema com regulamentação, problemas com segurança. Foi muita perseverança dos fundadores, foi muita tentativa e erro. Foi uma empresa que passou por inúmeros desafios e mesmo assim se tornou um sucesso mundial. Quantas empresas você conhece que podem dizer que estão atuando em 220 países? Não são muitas, e isso em pouco mais de uma década. E não foi uma década simples no termos de desafio, no termos de problemas. Então pense sempre que qualquer negócio que você for montar, qualquer coisa que você for fazer, qualquer projeto que você vá tocar, você vai precisar de perseverança, vai precisar acreditar no seu projeto e vai precisar enfrentar desafios que vão fazer você desistir. Mas não desista! Todas as pessoas que estão em posições de sucesso hoje, saindo um pouco do escopo apenas da Airbnb, já passaram por situações em que pensaram que desistir era necessário. Porém, desistir é um caminho mais fácil, porém não é o mais recompensador. Então, se você está em um momento assim, acredite no seu projeto, acredite nos seus processos e que você vai conseguir. E se você chegou até aqui, deixa um like nesse vídeo, um like é a maneira como você ajuda esse canal a crescer, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal para você perder nenhum conteúdo como esse que a gente posta por aqui. Pessoal, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.